Olá, pessoal, quem está assistindo agora. Hoje a gente está aqui com a Daniela Quirilos, né? A mais nova cineasta pernambucana. Ela está com o longa-metragem dela para estrear e ela vai falar um pouquinho para a gente como foi todo o processo de produção desse filme, que se chama O Amor Mais Profundo, né, Dani? Daniela Quirilos. A gente também está aqui com Rosana Soares, que foi a idealizadora, junto com Dani, disso tudo, que viabilizou várias coisas também para a produção desse filme. A gente está também com a nossa equipe aqui da Manguezal, Tássio Dias, Carlos Silva, também todo mundo aqui da produtora da Manguezal Filmes, que colaborou aí na produção desse longa-metragem. E bem-vindo todos, né? Bem-vindo a você, Dani. Eu acho que Carlos quer começar. Carlos está numa luta ali com... Pronto. Carlos está tentando se acertar com a câmera. Não, seria mais assim, seria mais para você, Dani, primeiro assim, apresentar como é que foi essa produção, né? Como é que foi o início, né? O que é que motivou a produção de um documentário, né, sobre esse personagem tão marcante, né, na história da igreja e também da sociedade pernambucana também, que é o padre Reginaldo Veloso, né? Então, eu conhecia assim de ver na televisão as coisas do padre Reginaldo, né? Algumas coisas apareceram muito na televisão, mas eu não era muito ligada nisso, não. Eu era muito por fora mesmo. Aí, a gente foi fazer um curta-metragem que se passava no Morro da Conceição. E a gente conheceu um pessoal lá no Morro da Conceição, entre eles Rosana, né? E Rosana é que tinha esse sonho de fazer esse documentário. E na conversa que a gente teve lá, ela falou pra gente: seria tão bom que a gente que alguém fizesse um documentário sobre o padre Reginaldo Veloso, uma história tão importante que a gente precisa contar, né? Né, Rosana? Como é que foi? Conta aí pra gente. Foi emocionante. Dani chegou na minha casa, eu não a conhecia, e nem era ela que estava responsável pelo filme. E aí Mauricéia trouxe Dani e o outro companheiro para fazer uma cena aqui em casa, que até hoje eu não assisti. E aí Mauricéia disse: Rosana, tu não estava falando sobre fazer um documentário sobre o padre Reginaldo? Eu disse: pois é. Eu acho que foi uma experiência marcante para o Morro da Conceição, para a cidade, até para outros países. E a gente tem mania de homenagear as pessoas depois que morrem, né? E é injusto a gente ter uma pessoa como o padre Reginaldo Veloso, que tem uma história de vida tão coletiva, e a gente não fazer uma homenagem em vida. E aí foi maravilhoso, porque Dani estava ouvindo tudinho, caladinha, de repente ela disse: eu topo. Foi aí que tudo começou. Foi assim. Aí logo depois a gente foi fazer a primeira entrevista, né, Dani? Aí isso. Agora é contigo. Foi. A gente marcou logo lá, né? Eu estava com uma expectativa. Já em 2017, a gente se encontrou em 2016, isso, no filme A Bela do Morro, de Manuel Marcos, que foi esse filme que a gente estava lá gravando no Morro da Conceição, que a gente encontrou o pessoal. Aí, já no final de 2016, né? Aí, no início, acho que já no final de 2016, eu já estava na expectativa de ser transferida para o Rio de Janeiro. Eu trabalhava em Recife e poderia ser transferida a qualquer momento para o Rio de Janeiro. Aí, começou a ficar cada vez mais certo isso. Aí a gente, então, vamos gravar tudo rápido agora. E fizemos a primeira visita a ele em fevereiro, eu acho, assim, de 2017. E gravamos, foi até interessante que a gente foi lá, a Rosana estava. E eu fui assim, sem pensar em gravar, sem nada. Foi
Foi Manuel, foi Josi para tirar fotografia, né? Tudo, mas Manuel levou o equipamento dele todo lá de filmagem e filmou. E Flávio, que também foi com a gente, ele gravou tudo no iPhone. Então foi assim super importante, porque ajudou a fazer o roteiro e ajudou, assim, tem coisas importantes que ele falou nesse primeiro encontro, que não falou nos outros que a gente teve, que eu terminei usando essa gravação, mesmo de iPhone, mesmo com a câmera sem estar bem posicionada, sem estar com foco bom, porque era importante. E a minha irmã, que é jornalista, ela falou isso para mim quando eu voltei. Ela, não é assim que se faz, você tem que gravar na primeira vez, porque na primeira vez sempre é a melhor entrevista, é a melhor coisa, que as pessoas falam melhor. E terminou sendo mesmo. Mas, assim... Ô, Dani. Oi. Ô, Dani, e assim, como foi todo esse processo, assim, de pesquisa? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse processo todo da tua pesquisa, das entrevistas que você fez? Qual foi a maior dificuldade, assim, de tudo? Foi a viagem para o Rio ou foi outro tipo de dificuldade? Foi a Ou viagem foi tudo fácil? Não, foi... Fácil eu sei que Bem, não foi. terminou tendo que ser fácil, né? Porque eu não pude fazer mais. Mas, assim, foi realmente a falta de tempo. Eu ter feito todas as carreiras. O bom é que eu tive a minha produtora de entrevistas, que foi Rosana. E Rosana sabe da história de pós-salteado. Então, ela me indicou já as pessoas que estavam bem disponíveis ali no morro, né? Dona Helena, Jairo, Albelena, Marcos, né? Pessoas que tinham algo importante a dizer e que estavam no Morro da Conceição, ali no mesmo local. Ou seja, eu fui lá um dia e gravei todo mundo. Era um dia chuvoso. Na gravação do Dona Helena tá o barulho da chuva. Mas tá ótimo. Aí essa foi a dificuldade, que eu não tive muito tempo de me preparar, de escolher melhor, até de saber o que perguntar para eles, assim, fale sobre isso e aquilo. A gente foi lá e conta pra gente a história que a experiência que você teve com o padre Reginaldo Veloso, né? Para todo mundo eu falei isso e a gente gravou. Aí, quando gravamos em maio, porque eu fui transferida em julho. Então, eu tirei férias em maio e junho, assim, pedaço de maio, pedaço de junho, para gravar isso, né? E eu estava com uma amiga minha, Josi, que ia ser a cinegrafista, que ia sair comigo para filmar as coisas, e ela também teve que viajar para o Canadá, ficou lá, não voltou, e eu tive que falar com outra pessoa para sair comigo gravando, e achei Clélio, que é Clélio Tomás, que é fotógrafo, professor de fotografia, e ele trabalhava mais com esportes, então o horário dele durante o dia era mais livre, ele trabalhava à noite, futebol, essas coisas. Então, tirei férias e fui com o Clélio, saindo gravando todo mundo, nesse mês, assim, por indicação de Rosana, né? Aí, depois que eu cheguei no Rio, eu tive uma dificuldade para continuar editando, porque eu estava de mudança e adaptação de novo no Rio de Janeiro e tudo. Eu só comecei mesmo a editar o filme no final de 2018. Demorou um bocado, né? E fui começar a pesquisar aí. Pesquisei daqui, em jornal, né? As coisas, e fui tentando adaptar com o que eu já tinha, mas também não ficando legal, assim, né? Dani, pelo que eu entendi, né, pronto, Rosana, ela queria fazer uma homenagem, né, para ele. Uhum. E você, qual é o seu propósito, assim, com esse filme? O que é que você pretende mostrar nesse filme? Qual o foco realmente dele, assim, para você? Qual é a mensagem que você pretende passar com esse filme? Quando Rosana me contou a história, né, eu achei o máximo, eu gostei muito. E quando a gente foi lá no primeiro encontro, que ele contou a história dele lá todinha, cantou várias coisas aí, que eu achei linda a história, achei muito importante, né? E o que eu quero mostrar nesse filme é o que o título dele diz, que é o amor mais profundo, né? O que é, assim, que uma pessoa como o padre Reginaldo Veloso significa para o mundo
como seria bom que todo mundo fosse como ele, e como que, numa época, já em 2017, a gente já estava precisando, e agora a gente precisa muito mais ainda de uma história como essa, e de abrir os olhos do povo assim, para a realidade, né? O que é que realmente importa, né, na vida do ser humano, e o que é que a gente precisa fazer para a gente ter uma sociedade melhor, um mundo melhor. Legal. Carlos? Sim. Nessa linha aí, a questão, né, com ele, como é que foi a reação dele? Como é que foi esse contato aí? Ele já de cara ele topou para fazer um documentário, porque às vezes a gente imagina também assim essas figuras religiosas assim que têm um alcance, muitas vezes eles têm uma certa dificuldade para querer ou ser homenageado ou ter um conteúdo em que ele possa falar, se abrir. Então, como é que foi esse contato com ele, né? Esse primeiro contato, a reação dele em ter um documentário que seria sobre ele, onde ele fosse o centro aí dessa história, né? Quem falou com ele primeiro foi Rosana. Não sei se ela pode falar primeiro como foi a reação dele ao saber que a gente ia fazer um documentário. Como é que foi, Rosana? Padre Reginaldo, ele confia nas pessoas, né? Quando eu liguei, a gente não sabia muito o que é que a gente ia fazer, né, Dani? A gente sabia que a gente queria fazer, mas a gente não tinha um roteiro por onde seguir. Eu costumo sempre dizer que, para mim, né, eu sou uma pessoa cristã e eu acredito que algumas coisas elas extrapolam, né, a racionalidade. Esse documentário, eu dizia sempre a Dana, se você for o anjinho mandado para a gente conseguir dar conta dessa tarefa. Porque a vida de Padre Reginaldo, eu acredito que é por isso que ele é tão disponível, porque não só foi uma vida para ele e para a família, sempre foi a vida para os outros, né? Sempre foi uma entrega para as outras pessoas a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu acho que ele não se surpreende, né, com a possibilidade de se expor. A vida do Padre Reginaldo sempre foi muito aberta, muito transparente, muito... Era acostumado a ser entrevistado. Agora, talvez, aliás, nenhum de nós sabíamos a amplitude, né? O filme, para mim, é surpreendente. Ele foi muito... Ele conseguiu mostrar o que a gente gostaria, exatamente esse amor profundo. E aí, Dani, é impressionante porque o filme não teve patrocínios financeiros que pudessem ajudar. Eu fico impressionada, né, como é que se conseguiu chegar a tanto. Mas eu sempre achei, conforme o padre diz, que o amor é muito maior que o ódio na humanidade. O problema é que se dá muito mais visibilidade ao ódio que ao amor. E esse filme, para mim, é fruto desse amor, né? Das pessoas que se empenharam exatamente em propagar esse amor. O amor profundo pelo outro, pelo ser humano, independente de quem seja. E aí foi esse padre que a gente foi buscar e que nos recepcionou, né? Eu queria falar também como é que foi a minha experiência com ele, sobre isso de ser documentado, né? De se mostrar. No áudio, logo no áudio, aquele áudio de telefone que eu digo que a gente gravou, tem logo no iniciozinho. Pode gravar tudo, sem censura. Aí eu digo, olha, cuidado, não diga isso. Ele, não tem problema nenhum, grave tudo, sem censura. E ele foi assim, falou palavrão, não entrou no filme porque não coube, mas bem tranquilo, assim, não, falou tudo, se expõe mesmo, não tem medo, de jeito nenhum. A vida dele é um livro aberto. Dani, diga. Rosana falou que não teve patrocínio no filme, então, assim, creio que você teve muita dificuldade para conseguir chegar a alguns pontos. Por exemplo, conseguir
recuperar matérias, até pelo fato de você estar no Rio. Tu pode contar pra gente como foi essa batalha de ficar indo e voltando, pesquisando só pela internet? Foi isso, né? Quando eu voltei eu voltei algumas vezes para o Recife, mas não foi exatamente por causa do filme, não. Eu tinha férias e voltei. E, assim, a gente fez em 2017, ele fez 80 anos, e a gente fez uma festa bem grande, né, Rosana? E a gente estreou um pedacinho do filme já nessa festa, foi enorme, foi muito boa. Aí eu dei um jeitinho de viajar, assim, nesse momento, né, para lá. Acho que foi a única viagem que eu escolhi a data por causa do filme. Mas eram coisas que eu teria que ir mesmo também para Recife. Então, a minha passagem particular mesmo, que eu paguei, não teve problema, né? Equipamento, meu computador, que eu já tinha mesmo ele, que ele, inclusive, fica ligado direto na tomada, porque eu não sei o que aconteceu. Se eu desligar ele da tomada, ele não liga mais. Então, ele está direto ligado na tomada, desde agora que eu comecei a realmente finalizar o filme, foi em maio. E o Adobe Premiere eu assinei por um tempo, né, para fazer o filme. Foi uma despesa minha, mas assim, é uma coisa que para mim é um hobby também. Então, foi ótimo eu aprender a mexer, a fazer o que eu queria fazer, né? Então, assim, foi um gasto meu, mas não é nada muito grande, não. E é uma coisa que foi para mim também, assim, um prazer. Diz. Dani, qual é a reação que você espera agora desse público que vai assistir o teu filme? Qual é a tua expectativa nesse momento? Olha, por Rosana, eu queria agradar duas pessoas com esse filme, né? Esse aqui, o Padre Reginaldo, que está atrás de mim nessa imagem, e Rosana. E pela reação dela, acho que eu já estou satisfeita, né? Eu acho que o pessoal lá do Morro da Conceição, o pessoal do Casa Amarela, que participou de tudo isso, da Macaxeira, vai gostar, né? Eu não sei se as pessoas de fora, assim, pessoal de cinema mesmo, curioso, outra pessoa que for assistir vai gostar, porque ele não é tecnicamente muito rico, né? Ele é bem simples mesmo, assim, eu não sei mexer muito em finalização de cores e som, essas coisas. Tive que gravar tudo muito rápido, assim, não tinha as condições técnicas necessárias, boas, iluminação, não tinha, então vai ter algumas imagens que não tão boas, né? Tem umas boas, tem umas com som bom, mas tem umas que não tão boas. Tem imagens que eu fiz com a minha câmera point and shoot, aquela câmera pequenininha de turista, né? E aí as pessoas assim que forem olhar com um olhar mais crítico vão ver tudo isso. Agora, tem uma coisa, tem uma menina lá que eu acho que ela é muito nova, ela não participou das coisas não, da toda essa movimentação do mundo, não, é Camila, filha de Daisy, Rosana. E eu estava falando isso com ela, que o filme, ele tecnicamente, ele era pobrezinho, né, assim, e que eu tinha uma pena porque a história é tão boa que merecia uma grande produtora, uma produtora super rica para fazer isso. Aí ela falou, mas aí não ia parecer com ele, porque ele é simples, ele é isso aí, o que aconteceu com esse filme. Aí quando ela falou isso, aí eu fiquei mais assim tranquila com a missão, né? Até na simplicidade do filme ele está retratado, não é uma coisa rica, uma coisa de superprodução bem acabada, né? É uma coisa bem de cinema de guerrilha, né? Como é que fala? Isso. Uma coisa assim bem independente, né? Bem a cara da Manguezal Filmes. Bem a cara da Manguezal Filmes, isso aí. Isso. Eu acho que seria interessante também Rosana falar, ela que estava bem assim envolvida e continua, né, envolvida com a comunidade. Qual é a expectativa que você, Rosana, tem sentido assim com as pessoas que você tem conversado aí da comunidade? A expectativa está grande, as pessoas estão muito ansiosas, perguntando quando é que vai sair do filme. Como é que você sentiu assim isso das pessoas aí?
Eu acho que a gente tem um pequeno exército, né, que está se sentindo contemplado pelo filme e que está com muita disposição de propagar, porque esse filme é um relato histórico também, né? O Padre Reginaldo viveu uma época muito marcante da história do nosso país. Eu acho que isso pode ter atrapalhado Dani, porque algumas informações, na hora de pesquisar, ela pode ter esquecido, mas eu lembro que ela teve dificuldade de conseguir com jornais, com TVs, né? Algumas cenas. Para mim, Eu acho que o travou. áudio de Rosana travou. Rosana travou. Vamos ver se ela volta. Será que... Vamos ver se ela consegue Eu... voltar. Eu acho que Carlos está sem áudio também. Ele desligou. Porque... Tá sem som. Desligou. Sobre essa parte da pesquisa, eu fui realmente pesquisando, né? O padre tem uma memória incrível, ele fala as datas das coisas, os acontecimentos, os nomes das pessoas, tudo direitinho. Tudo eu fui pesquisar na internet, né? E a sorte também desse filme é que a internet hoje tem tudo, né? Então, eu pude confirmar os dados. Agora, ainda tem algumas coisas que eu não consegui achar a resposta. E pode ser que falte uma ou outra informação no filme, sim, porque eu não consegui e não tive tempo e ficou difícil de confirmar as coisas, né? Mas pode ser que falte. Carlos quer fazer alguma pergunta? Quando eu estava conversando com Dani para a questão da produção da divulgação, né? Aí ela falou interessante, assim, você falou que existia, claro, a oposição, né, a dificuldade do padre em trabalhar naquele contexto ali da ditadura militar, mas existia muito mais uma oposição dentro da própria igreja do que fora, né? Com relação à questão do arcebispo e da ala mais né, da igreja. Como é que esse trabalho aí no filme, você conseguiu abordar, trazer dessa ala ou pessoas que conseguissem falar e a gente ter uma dimensão. Como é que foi traduzir isso para um filme, né? Essa oposição, essa resistência que existe, né? Não tem outras figuras mais que se identificaram mais, né, com a luta social e com isso criou esse conflito, né, dentro da igreja. O áudio ficou bem cortado, Carlos, mas aí tu tá me perguntando como é que foi fazer mostrar esse conflito, né, dentro da igreja, né? Eu entrevistei o pessoal do Morro da Conceição sobre isso, né? Eu não entrevistei ninguém da ala conservadora da igreja também, assim. Para você ver, eu não tenho nenhuma foto do Dom José Cardoso Sobrinho no filme, porque não tem. Todas as fotos que eu usei são fotos de domínio público que eu achei na internet para ilustrar. E o Dom José Cardoso Sobrinho não tem nenhuma foto de domínio público na internet. Então, ele só apareceu das pessoas falarem, mas não apareceu nem a foto. Então, é um filme parcial, é um filme, não é isento, ele é do outro lado, do lado da resistência, né? Do lado do pessoal da teologia da libertação, do pessoal que fazia parte da igreja do Segundo Concílio do Vaticano, que foi o concílio que fez essa transformação na igreja católica e que foi mudando de direção a partir dos anos 80, quando o Papa Paulo VI morreu. Mudou o Papa e mudou a direção da igreja. Mas aí o filme só mostra o lado da resistência, o lado do pessoal do Segundo Concílio do Vaticano, o pessoal do Morro da Conceição, da resistência do Padre Reginaldo.
Dani, É. como você e Rosana trabalharam a questão de escolher as peças? Por exemplo, o Múcio, o Pedro Eurico, como é que vocês chegaram a dizer, eu quero essas pessoas aqui para contar a história do padre? Tudo foi Rosana que me passou, porque ela que sabe a história. Então, ela disse, você vai entrevistar fulano, 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 ela já me deu uma lista. E quando, aí assim, eu escolhi Múcio e escolhi Alexandra, uma menina que vai falar também, que ela é mestre em ciências da religião, porque o padre fala de um fato muito importante que aconteceu por causa de um documento que a Igreja Católica produziu e não conseguiu divulgar, que se chamava Ouvir os Clamores do Meu Povo. E a Alexandra tem uma tese de mestrado, eu procurando na internet sobre, achei. Ela tem uma tese de mestrado sobre esse documento. Aí eu marquei com ela, mandei um e-mail para ela, oi, eu sou fulana e tal, eu estou fazendo um filme, nananã. Será que você podia me gravar uma entrevista falando sobre esse documento? E eu fui lá sozinha, comer point and shoot, a de Alexandra é uma das que eu filmei com point and shoot, com áudio de celular. E ela toda tímida, tudo. E demorou para gravar, ela repetiu, foi engraçado. Mas, assim, eu escolhi, acho que dos que Rosana me passou, de todos que falaram no filme, eu acho que eu só escolhi Múcio e Alexandra. Múcio é um historiador que é nosso colega da turma de cinema. Eu fiz o curso de cinema com o Fábio França, o nosso diretor da Manguezal. E essa turma era muito legal, porque tinha de tudo, assim, todo mundo gostava de uma parte, né? A gente tinha o pessoal que gostava da maquiagem, o pessoal que gostava do figurino, o pessoal que gostava da fotografia, o pessoal que gostava da direção e assistência de direção, que era o que eu gostava, adoro ser assistente de direção, e tinha o pessoal de produção, que é Fábio. O Fábio gostava mais de produção. E tava todo mundo começando, né, nessa área, todo mundo tava com vontade, né, instigado para poder produzir alguma coisa. Isso. No Aí, caso, Rosana, que seria melhor para responder essa parte das peças? O porquê mas... dessas pessoas? Rosana, eu acho que não conseguiu voltar, né? Acho que Eu voltou. estou aqui. Ela tá aqui. Tá. Mas só para concluir o que eu estava... Só para concluir o que eu estava falando, não sei se vai ficar na edição, se vai dar para colocar isso, mas Múcio, ele era da nossa turma. E ele era a pessoa que gostava de som. Então, a gente conversando sobre isso, ele falou, ele é formado em História e ele adora essa parte da história, que é o conflito da Igreja com, né, do Segundo Concílio Vaticano, e os padres progressistas, os padres conservadores. Aí eu falei, então vamos gravar comigo um pedaço do filme, grava, ele top. Né? É uma pena que ele não participou como som do filme, né? Ele só participou como entrevistado mesmo. Né? E foi ótimo. Que interessante, terminou amarrando. Vocês se conheceram num curso e de repente ele fazia parte de uma história que você queria contar. Aí foi bom porque eu entrevistei também Gil Braz, Rosana vai falar, foi ela que escolheu, que ele é teólogo, ele tem uma experiência com o padre Reginaldo, ele morou uma época com o padre Reginaldo, aí eu vou contar a história dele depois Rosana fala, eu conto, que é interessante, não coube no filme. Eu queria porque naquela hora interrompeu, né, que Rosana estava falando sobre o que eu tinha perguntado da comunidade, da expectativa, né, da ansiedade da comunidade. Aí ela poderia continuar de onde ela parou e responder a tua... Eu vou... Foi. Em relação à expectativa, eu acho que nós temos... Eu não sei como fica para quem não tem relação com a questão religiosa, mas eu acho que nós temos um grupo grande de pessoas que gostaria, que está esperando, né? Tivemos uma experiência recente de Dani pedir que algumas pessoas respondessem ao YouTube para alterar alguma coisa no título do filme, e aí o pessoal já começou essa mobilização para divulgar.
Eu acho que eu tenho dito às Dani que o nosso trabalho talvez esteja encerrando, a minha participação esteja encerrando, porque agora outras pessoas assumirão essa parte da divulgação e eu acho que tem um público muito interessado, né, em conhecer essa história, até porque ela traz elementos muito novos, que eu acho que o padre nunca falou sobre isso, né, com outras pessoas. A gente conseguiu, de repente, um momento singular na vida do padre. Eu estava falando há pouco com Dani do quanto é marcante esse filme, né? Porque, para mim, Dani, tinha uma outra intenção por trás disso, que é contar a história coletiva do Morro da Conceição. Que o padre, ao chegar aqui na igreja, ele estimula o povo do Morro a se organizar. Isso é uma coisa que a gente não vê muito em alguns relatos. As pessoas falam da sua vivência dentro dessa organização, mas não se fala da organização. Então, a escolha das pessoas que podiam de mostrar pessoas que foram capazes de participar, mas que nos seus depoimentos elas abordam o fazer coletivo, né? A fala de Dona Helena vai nessa linha, a fala de Jairo, de Fátima. Então, pessoalmente, a minha indicação não é para valorizar mais uns que outros ou impedir que pessoas contrárias se expressassem, mas era para mostrar o resultado na prática dessa forma de vivência evangélica, né? Porque se pregava um Jesus comprometido com a causa do povo oprimido. Então, na prática, isso aconteceu aqui no Morro, na organização da população, né? Se o Morro da Conceição passou a ser um bairro combativo, tinha a ver com essa experiência. E, para mim, era importante a gente referendar o padre como a pessoa que chegou aqui para estimular essa organização e, ao mesmo tempo, mostrar a organização. E eu acho que foi muito feliz, né? O filme traz isso, que é possível, inclusive, os oprimidos se organizarem e mudarem a sua realidade. Então, eu fico muito feliz e acho que a gente tem o público que também quer isso, também quer mostrar. E, assim, eu acho que você foi muito também feliz na escolha das pessoas que abordaram historicamente, né, esse momento. O Gil Braz e o seu amigo, né, eles conseguem mostrar exatamente o conflito. Eles conseguem abordar por que aconteceu esse conflito, em que contexto ele acontece, né, o que está por trás disso. Então, de certa forma, eles conseguem dar uma imparcialidade ao filme, porque é uma exposição histórica. Depois eu me formei em História e eu percebo que o filme tem um valor histórico muito bom, muito importante para estudantes das universidades, inclusive. Sim, mas como eu estava dizendo, o filme também tem aconteceu algo que a gente não esperava. Eu dizia a Dani, vamos atrás do povo para ouvi-los. E aí, para nossa surpresa, no meio disso, vem a pandemia. E a pandemia nos afastou do irmão do padre Reginaldo Veloso. E aí o filme conseguiu entrevistar o irmão do padre. Para mim, isso terminou sendo também para o irmão. Está travando. Acho que sumiu o áudio. Ela está falando o que ela estava falando um pouco mais cedo com a gente aqui, é que o filme entrevistou o Roberval, que é o irmão do padre Reginaldo, o irmão caçula da mesma mãe, que ele ficou órfão de mãe, né, e o pai casou de novo. E Roberval é o caçula da mãe dele. E ele, infelizmente, faleceu dia 15 de maio, né, de Covid-19. Né? E está lá gravado depoimento dele, né? No filme eu vou colocar uma homenagem para ele no final também. E foi importante, é isso que o Rosana está dizendo, foi bem legal
ter esse registro de Roberval lá, né? Falando sobre... Vai ser um momento forte do filme, isso. É um momento forte. Ele aparece pouco, porque uma coisa assim, Rosana, a ideia inicial de Rosana realmente era enfocar mais a história da luta no morro, né? Só que aí eu tive, assim, quando a gente foi conhecer ele, que a gente soube da infância dele toda, eu disse, não, tem que contar tudo. Olha o Aí eu spoiler. contei a história toda, da infância até 2018, É para você. né? Mas aí eu acho que Foi. a entrevista de Dona Helena que Rosana está falando, ela falou vários detalhes, bem muito detalhes mesmo, de como aconteceu as coisas no morro, assim. Primeiro a gente criou o clube de leitura, depois a gente criou o clube das mães, o clube da não sei o quê. Então, ela falou vários detalhes, mas aí como eu queria falar a história dele, aí não coube. Mas eu penso até em pegar esse depoimento de Dona Helena e até fazer depois um outro filme, uma curta-metragem falando dessa história mais do Morro da Conceição, os detalhes, né? Eu acho que dá para fazer. Carlos, tu quer fazer mais alguma pergunta? Sim, sobre essa, só um gancho sobre essa questão como o Dani falou, sobre as histórias que não entraram, né, no filme. O filme ele ficou aí num total com mais de 2 horas, né, de duração, 2 horas e 13 minutos, e mesmo assim teve essa dificuldade aí dos cortes, do que não conseguiu entrar, né, de informação importante. Então, como é que foi esse processo aí de edição? Já que, mesmo não tendo outros materiais, principalmente de pesquisa e depoimento, por conta dessas mudanças, mas mesmo assim, se grande material de depoimentos que depois você teve que fazer a escolha de editar. Deixa eu só completar mais um pouquinho, que eu ia fazer um pedaço dessa pergunta. Carlos fala dessa parte da edição. Eu, pelo contrário, achei que você não conseguiu enxugar muito. Como foi essa batalha entre querer colocar mais coisa e tirar também? É uma batalha mesmo, porque a vontade que a gente tem é de colocar 5 horas de filme, colocar todos os detalhes. Inclusive porque os detalhes são muito interessantes, de todos. Desde que eu contei de Gil Brás agora, né? Até Múcio, que é simplesmente um historiador, que não estava lá na resistência do morro, ele tinha umas coisas bem interessantes para falar também, falou, e eu não pude colocar, né? Dá vontade de colocar tudo, né? E uma das dificuldades do filme ficar tão grande é que eu não tinha muita coisa, aí vou falar tecnicamente, para deixar ele visualmente mais dinâmico. Então, a gente tem a parte da infância do Padre Reginaldo, por exemplo, que ele não tem muitas fotografias, ele não tem. Eu usei umas fotografias que eu peguei de um doc, um arquivo de Word que ele tinha, né? E ela tá lá com a qualidade bem ruim, assim, e foi uma só. Então, ele tem toda a parte da infância do Padre Reginaldo Veloso, é o Padre Reginaldo Veloso falando. Então, ele pode ficar até um pouco lento, porque eu não tive uma chance assim, de fazer uma coisa mais dinâmica na edição, para deixar o filme menos lento, né? E... Eu tenho que falar mais alguma coisa. Bem, mas assim, eu mostrei para alguns amigos, né? Eu tenho amigos que gostaram mais dessa parte lenta do filme, que é o Padre Reginaldo Veloso falando, que é mais o início, né? Acharam mais gostoso, porque ele vai contando aquelas histórias da infância dele. E assim, comigo acontece, ele vai contando e eu vou só imaginando. Eu fico só pensando no filme mesmo, assim, de épico, assim, sabe? Que mostre tudo, né? A viagem dele para a Itália, como ele chegou na Itália, o que ele conta, as coisas que ele conta, a gente fica só visualizando assim, cara, isso é um filme maravilhoso. Mas no documentário é ele falando, só ele falando. Eu consegui intercalar algumas coisas com algumas fotografias de domínio público da internet, né? Para dar um pouquinho de dinâmica, ficar visualmente mais legal, mais agradável. Já tem a outra parte do filme, que é quando começa a parte do Morro da Conceição mesmo, que eu tenho várias pessoas falando.
É, eu acho que eu gosto mais, quer dizer, eu gosto do filme todo, mas tem gente que gosta mais dessa parte, tem gente que assiste e acha os depoimentos maravilhosos, assim, amam Dona Helena, a maioria ama o depoimento de Dona Helena, e ele é mais dinâmico. Mas tem gente que não prefere essa parte, prefere a outra, né? Eu gosto das duas. Aí, mais pro final do filme, aí eu tive menos problema de edição, assim, para deixar dinâmico, porque eu tinha um monte de gente para colocar. Então, eu ia colocando. E a dificuldade de editar isso é você assistir 4 horas de entrevista de cada um e colocar um falando o mesmo assunto do outro depois, tentando um completar o outro para poder contar essa história, fazer um fio assim, sem quebra, né? Aí ficou mais ou menos, né? Eu acho que tem umas quebras assim, mas eu acho que deu para contar a mudança da igreja, o que representou a chegada do padre Reginaldo no Morro da Conceição. Eu acho que dá para o pessoal entender. E pode ser que algumas pessoas achem meio redundante também. Mas eu olhei, eu não consigo cortar mais nada. Não consigo. Ô Dani, e em relação à trilha sonora para o filme, a escolha das músicas, como foi esse processo de escolha? Não tem trilha sonora, né? O padre Reginaldo Veloso, ele é compositor, ele tem muitas músicas. E a música, ele tem uma música que me inspirou o nome do filme, que é Vida, o Sonho de Deus, e que ele fala, e o amor de Jesus mais profundo. Tem um verso que ele fala isso. Eu falei, cara, isso é o filme. O amor de Jesus mais profundo, virou o amor mais profundo. O filme não tem trilha sonora, eu gostaria de fazer aqueles dan, dan, dan. Realmente são as limitações, né, que existem para fazer um filme dessa natureza. E não é um filme só artístico, ele é histórico também, então tem outros interesses. Eu acho que Dani não aborda tanto isso, mas é real a dificuldade em acessar o material de arquivo, né, que existe na mídia e que não foi disponibilizado, mesmo há quase 50, ou mais de 50 anos depois da ditadura, ainda existem restrições a alguns materiais. Mas também, se tivesse acessado, era filme para muito mais tempo. Né? Outra coisa que eu tentava, já que eu não tinha muita fotografia, eu queria poder, talvez, mostrar um print de tela de um jornal, tipo Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, que tem fotografias. Tem foto dele na época do processo que ele sofreu lá pelo STF, com o Pedro Eurico, tem todas essas fotos que eu queria mostrar, mas eu só tinha acesso ao Diário de Pernambuco online, e o Diário de Pernambuco não permitiu. Tinha um processo mais burocrático, assim, eu terminei me perdendo para ter essa permissão para mostrar esses prints, né? Já o Jornal do Comércio, não. A resposta que eu tive foi, pode mostrar, só que o Jornal do Comércio não tem disponível online isso. Então, uma vez Fábio foi lá no Arquivo Público em Recife, com máscara, né, de pó, para poder revirar jornal por jornal e me mandar umas fotografias assim, mas aí não consegui, não ficou muito legal para colocar. Então, eu aproveito para perguntar a Dani, que eu sei que a ideia de Dani era fazer uma exibição, assim, né, antes da pandemia, fazer uma exibição ao ar livre, talvez, né, ou num local assim que pudesse juntar todo mundo para assistir, né, todo mundo que participou do filme, poder assistir todo mundo junto e comentar lá na hora. Mas aí veio a pandemia, né? E aí eu queria saber de você, Dani, qual foi o momento assim realmente que você decidiu, não, agora eu vou estrear esse filme online mesmo, não vou esperar a pandemia. Qual foi esse momento assim? Isso foi muito difícil tomar a decisão assim de ter que fazer online, ou você achou melhor mesmo? Eu acho que é o momento. Eu acho que eu tive assim a vontade porque
Talvez corte isso que eu vou falar. Mas, assim, desde que 2017, desde o golpe, né, de 2016, a extrema-direita vem ascendendo, né, tá crescendo no Brasil, no mundo todo, no Brasil. E chegou no momento que eu estava com um pouco de medo de lançar esse filme do Padre Reginaldo, que é um filme bem, para eles, comunista. É um filme comunista do demônio, né? Então, eu estava com um pouquinho de medo de lançar. E passei 2018 com muito medo, depois da eleição do despresidente, né? Do nosso desgoverno, fiquei com mais medo ainda. Mas eu acho que a opinião pública está virando. Então, eu acho que é o momento agora, né? Mesmo que fosse presencial lá no Morro, numa grande festa, é o momento do filme. E como a gente está na pandemia e não pode, continua sendo o momento do filme. É assim que eu vejo. Eu acho que Rosana deve ter a mesma sensação que eu, né, Rosana? Porque isso tudo combina com Rosana, porque é ela que eu quero agradar, entendeu? Mas, assim, eu acho que eu também tive receio durante um tempo de como é que seria a recepção, mas eu acho mal de historiador, né? Olhar para o passado para tentar melhorar o presente. E eu acho que existem contradições na forma de analisar tudo que aconteceu, mas é histórico, aconteceu, né? Foi um fato, foi uma situação que aconteceu e que é importante que as pessoas tenham essa informação, tenham essa vivência, né? E aí eu acho que chegou a hora e acho que a gente não pode correr riscos colocando a vida de ninguém em risco e bom que a gente hoje em dia tem condições através da internet de assistir e lançar o filme, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é disponibilizar para o maior número possível de pessoas e vai ser bom. Aí. Agora, o lançamento, Dani, é que está aí à frente. Sim, né? Dani, aproveita, deixa agora, que a Rosane falou do lançamento, para falar como vai ser esse lançamento, se já definiu o dia, a hora, já para todo mundo ficar sabendo. A hora, eu não decidi ainda não, que a gente está vendo qual vai ser a melhor hora, porque tem 2 tipos de público e cada um tem um horário melhor, ainda vou decidir a hora. Mas o dia vai ser no dia 3 de agosto, porque é o aniversário de 83 anos do Padre Reginaldo. Então, a gente fico muito feliz com isso, da gente homenagear ele com o filme e poder homenagear no aniversário, né? E em 2018, 2017, a gente já fez um outro aniversário grande também para ele. Eu achei que assim, foi muito bom, né? Ele foi homenageado em 2017, 2018 também. Vocês vão ver no filme que ele foi homenageado na área de música litúrgica, música católica. 2019 eu acho que não foi não teve nada não, mas em 2020, no aniversário dele de novo, vai ter o lançamento do filme dele, né, que eu vou disponibilizar no YouTube, o que a Rosana tinha falado antes. Eu precisava de 100 inscritos no canal para poder colocar o nome do canal bonitinho, porque o YouTube, quando a gente faz um canal sem seguidores, o nome do canal fica com vários caracteres, assim, doidos, né? Não é um nome bonito. Depois de 100 inscritos, aí eu consegui colocar o amor mais profundo. E essa campanha que a Rosana falou que foi um engajamento muito grande, foi assim, se eu preciso de 100, eu tinha 30. Eu falei, preciso de 100. No mesmo dia deu quase 400. Então, já consegui, né? Então, se você procurar no YouTube O Amor Mais Profundo, tudo junto, esse é o canal. Entra lá, se inscreve, ativa o sininho que vai ser avisado da estreia, né? E eu tenho vontade de colocar algumas coisas lá no canal, esses pedaços de história que não entraram no filme, colocar lá também, né? Bacana. Aí. Ô, Dani, talvez a pergunta não seria: Reginaldo, qual o melhor horário para você assistir? Aí ele diz, decida, você e Rosana.
É Tudo assim, do é. filme, tudo do filme é você e Rosana que decide. Essa é a resposta dele sempre. É verdade. Aniversário dele, o presente, né, que tá dando. Mas como ele é líder, né? Se eu disser para ele que eu estou na dúvida, que estamos na dúvida, acho que ele vai decidir. Bom, gente, a gente está aqui agora, né? Rosana teve que dar uma saidinha, né? E a gente continua aqui a nossa entrevista, agora com o Múcio, que foi um dos colaboradores também do filme de Dani, né? Ele deu depoimentos bem importantes para o filme e é nosso colega já faz um bom tempo também, né? Fez curso com a gente, né? Na Aurora Filmes, então já é um velho conhecido da gente e um grande colaborador desse filme de Dani e também da Manguezal Filmes. Tudo bom, Múcio? Tudo bom? Tudo bom, Fábio, Dani, o nosso amigo Tássio e Carlos. Tássio. O nome tá aqui, tarde pra rapaz. Boa tarde para todos. Ah, é verdade, está aqui. Estou começando a usar óculos agora é isso mesmo, tá. Bom, vamos falar com vocês, assim, falar um pouco sobre a experiência do filme. Primeiro que achei assim, a ideia muito original de Dani, assim, foi uma ideia que eu não lembro assim de ter uma história dessa história ter sido contada. Sobretudo, eu acho que ela teve um insight muito bom quando foi a gente ainda trabalhando na produção do filme de Da Manuel. Bela do Morro. Me fugiu a cabeça agora o nome A do Bela filme de do Manuel. Morro. A Bela do Morro. A gente estava lá na Bela do Morro e fazia parte ali a entrevista do padre Reginaldo Veloso. Assim, acho que Dani encontrou com ele, eu não sei, ele participou falando do Morro em si. E Dani Não, teve aquele... Foi? a gente conheceu o pessoal do Morro na gravação da Bela do Morro e o pessoal do Morro falou da história dele. A gente não encontrou com ele ali. E foi aí que você teve, não foi a ideia assim? Me venderam a ideia, né? Foi Eu comprei. conquistada. Exatamente. Então, a ideia veio antes de você conhecer o próprio princípio, você conheceu a Sim. história, mais ou menos. Assim. Uhum. Pronto. Então, assim, eu achei a história muito original, sabe? Uma história bastante bacana, assim, muito original. E assim, que não tinha sido contada. Eu vou até... eu soube dessa história, assim, que meu pai, eu não sei se talvez já tenha comentado isso com o Dani, era um cara muito católico, assim, da ala conservadora, ortodoxa. E tinha um padre progressista que era da igreja lá do Barro, onde eu morava na infância, e que eu me lembro de ele ter tido um embate com esse padre, meu pai, porque esse padre defendeu o Reginaldo Veloso. Foi a única vez que eu ouvi falar em Reginaldo Veloso na minha vida, né? E eu me lembro de meu pai, assim, muito exaltado em casa. Não, ele estava defendendo o Reginaldo Veloso, que devia estar preso. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de Reginaldo Veloso. E depois eu fiquei sabendo, a posteriori, sobre a história de Reginaldo Veloso. Assim, sobre, né, toda essa história que é contada no padre Vitor Miracapilo também vinha saber depois. Então, a Dani teve esse insight, assim, essa ideia. Eu achei, além de original, achei uma história que precisava ser contada, né? Porque essa história tem alguns recortes jornalísticos, mas ela não é contada num documentário que engloba um todo. Assim, eu achei isso muito, muito interessante e, assim, eu sabia que era um desafio grande para ela contar essa história, mesmo porque para ela, assim, o deslocamento para ela, ela passou uma fase, não sei se está no Rio ainda, mas estava no Rio, voltava para cá, não sei o quê. Então eu sei, assim, a peleja que foi para poder deixar isso pronto, né? E é uma história que acho que vale muito a pena. É uma história que diz de um recorte muito recente da vida da gente, né? Por exemplo, é a fase que está já perto de terminar, pouco depois da anistia, que acontece todo esse processo da anistia de 79, assim, acontece em 1980. Então, é um processo que vem de um longo processo de degradação de ditadura que está caindo e vem de um movimento que logo depois vai se tornar um movimento democrático, né? Então, essa história está inserida ali num meio político muito importante da história recente, né? E ela conta um pouco do movimento, assim, do atual clima que a gente estava vivendo naquele momento, que reflete hoje no que a gente está vivendo também. É legal. Aí. Então, é isso, assim. Esses foram os desafios, eu acho que foi bastante válido, né? Assim, a história, como ela contada pelos próprios personagens, na linguagem, assim, a maioria
parte ela é o narrador, é o próprio padre que conta a história dele. Então, eu achei que ficou muito bacana, assim. Eu já tive a oportunidade de ver, assim, ela já me mandou uma prévia, eu assisti, já debati com ela algumas coisas, assim, a gente conversou um pouco sobre o trabalho dela, mas, assim, eu achei que, no todo, o dorso, a espinha dorsal, assim, é excelente do filme. O conteúdo histórico, assim, também é muito bom. Ô, Múcio, e como Oi. foi participar desse documentário? Como foi receber o convite de uma amiga, saber que ela estava falando do padre, que você disse aí que conheceu já na infância, uma pequena história dele. Tássio, foi muito legal, porque, assim, quando ela falou dessa história a primeira vez, eu lembrei tive uma memória fotográfica desse momento, assim, né? Me veio logo a memória da infância, meu pai muito exaltado com o padre lá do Barro, porque o padre defendia Reginaldo Veloso, né? E depois veio um pouco do que eu li a respeito depois, assim, eu sei que me veio, assim, uma memória afetiva muito bacana, assim, desse momento, e veio a importância porque a gente está vivendo um momento agora de transições, né? A gente teve uma ditadura que vinha por 20 anos, mas vinha caindo. Aí depois teve um movimento mais progressista, mais voltado para mais democrático, de abertura, de anistia, de não sei o quê, que é exatamente o recorte de Dani. E depois a gente teve um movimento de social-democracia no Brasil, né? Esse movimento depois se expandiu com políticas mais inclusivas e agora a gente vem retrocedendo o conservadorismo. Então, a gente vê que esse recorte dentro da história, ele está nessa montanha russa teológica que a gente vive, sistemática, assim, né? Tanto internamente como externamente. Assim, o mundo lá fora também está. Então, eu achei bacana isso. Eu achei bem atual, né? Se você pegar algumas coisas, matérias da história que Dani conta, se você for ver o entorno, inclusive um personagem dessa história, ele faleceu esses dias, né? Severino Cavalcante. Não sei se vocês viram. Ele Não, não faleceu. soube. Ele faleceu. Severino Cavalcante lutou com unhas e dentes para a expulsão do padre Vitor Miracapilo, em 1980, né? Foi ele que articulou a expulsão do padre, porque o padre tinha se recusado a rezar a missa, né? Então, e Reginaldo Veloso também estava alinhado com esse pensamento do padre, que não achava que o Brasil era de fato realmente independente, né? Devido às que a gente vivia. Mas assim, ele faleceu esses dias. Então, o recorte de Dani, assim, ela é muito atual. Se a gente olhar matérias históricas a respeito dessa história, do que aconteceu, se a gente pegar os jornais, der uma olhada, a gente vai ver que existe uma atmosfera muito parecida com o que a gente está vivendo hoje. Assim, alguns depoimentos, algumas coisas assim, muito parecidas. Então, achei que veio muito a falhar. Assim, então, você como historiador, vê esse filme de Dan, esse documentário, como ter uma forma de mais registro sobre esses acontecimentos? Com certeza. Mais registro, um registro documental. E ele é importante porque ele coloca uma linha, uma timeline, assim, que você pode... Porque se você for pesquisar sobre isso, você vai ter recortes, né? Então, Dani tenta englobar tudo uma história que deixe você ali acompanhando os acontecimentos. E ela conta, assim, como ela quer contar a história do padre, ela conta a história da vida dele e ela conta a história do engajamento político dele e o que é que resulta desse engajamento político dentro daquele contexto histórico ali. Aí você vai ouvir sobre Quero ouvir os clamores do meu povo, sobre essas histórias assim, tão importantes que aconteceram recentemente e que eu acho que até precisava ser contada, porque se você for ver, muita gente não sabe, né, o que aconteceu nesse momento, não sabe da importância que teve esse movimento, né, aqui no estado. E até acrescentar isso também, né, porque por ser a história do padre, mas assim, essa história também ela está junto da própria história da comunidade do Morro, da Conceição, então é uma voz também da periferia do Recife, né? Uma voz de uma comunidade que tem a sua importância, que muitas vezes é vista só como
o lugar religioso, né, da festa do morro e tal, e não do povo em si e de como foi essa história, como foram as conquistas para esse povo chegar até onde ele está hoje, né? Então, é também essa voz dessa periferia e essa história também de um bairro que era um grande bairro, né, como ele fala, da Grande Casa Amarela, que hoje são vários bairros que mesmo assim, tem uma identidade ali, né? Os morros, os córregos, né? Todo esse contexto ali, que nem sempre, muitas vezes a mídia, ela aborda muito mais pelo olhar da violência, né? E não pelo olhar da história, da cultura. Isso. Mas eu fico doida para assistir o filme ficção, o Múcio disse. Eu estava falando aqui mais cedo, ele vai contando a história, quando ele era pequeno, que ele fazia isso, que o pai dele era assim, assado, que ele brincava muito, muita coisa que não coube no filme que eu não pude colocar, mas eu só imagino aquilo no cinema, assim, com a fotografia belíssima, contada como Não, ficção. com certeza. Vai ficar lindo. Não, mas o primeiro passo você deu, né? Quem sabe? Quem sabe? Vou agitar isso, vou passar o link, vou convidar umas amigas minhas que trabalham com cinema, assim, profissional, e vou dizer, mostrem para os seus chefes que eu tenho material, é só contratar um roteirista que ele está com tudo na mão já. Exatamente. Tem, e eu achei super importante. E a gente tem alguns registros recentes, porque os documentos do DOPS aqui no estado, eles não estão há muito tempo sendo pesquisados, assim, né? Mas é uma coisa recente, a abertura desses arquivos e tal. E eu acho aquele relato dele, assim, do momento que ele foi preso, que ele passou, eu acho aquilo ali, assim, muito emblemático, assim, e histórias, assim, ele traz realmente uma história que a gente não sabia, né? Então, ele conta aquilo, assim, de uma forma, o que é que ele viu, o que é que ele passou, né? É muito interessante. E sem contar que isso aí tem alguns recortes, assim, tem um recorte de Dom Helder Câmara, da importância dele, do Padre Henrique, né, de todo um contexto histórico que veio antes e que, assim, acontece depois. É muito, muito bacana, assim, poder... E a história faz isso, né, essa coisa de se mexe um pouco, assim, porque, na verdade, está contando de onde é que a gente vem, né, para onde é que a gente vai. E, assim, quando a gente descobre coisas que a gente não sabia e que faz parte, que reflete na história da gente como sociedade, é muito bacana. Eu acho que tem uma importância também de ter feito esse documentário, porque Dani, ela pega depoimento de pessoas que estavam realmente envolvidas com os acontecimentos daquela época, mas que não entram muitas vezes de forma oficial em registro de alguma coisa, ou de jornal, de TV, né? Essas pessoas ficam meio que num espaço onde não tem visibilidade. E Dani, a partir do momento que ela faz esse filme, ela dá visibilidade a esses personagens, a essas pessoas que participaram de alguma forma desse movimento na comunidade, né? Dar voz a essas pessoas é muito importante, dar oportunidade de pessoas que realmente estavam envolvidas falar realmente como foi a versão delas de tudo, né? Do que elas participaram das atividades do morro. Eu acho importante. E uma coisa interessante é que boa parte são mulheres, né? Não sei, acho que quase todas mulheres, né? Muito Não, bacana tem isso. homens também. Tem homem também. Tem homens, Mas são tem, muitas verdade. mulheres. E Muitas mulheres, ele tem isso mesmo. Ele é à frente do tempo dele. Então, naquela época, anos 80, anos 90, quem estava na liderança das coisas eram mulheres, tinham homens também, mas assim, Dona Helena, a principal lá na frente, até hoje, o pessoal que está com ele nas SEBs, que são as comunidades oficiais de base, que tem lá no Morro da Conceição, são mulheres que lideram também. E isso eu também não consegui colocar no filme, mas tem esse depoimento de Cláudia e ela fala isso, né? Ela está conversando comigo e eu digo isso. Ele realmente era uma pessoa à frente do seu tempo.
porque ele valoriza a mulher, né? Ele valoriza justamente os oprimidos, né? Mulheres, negros, crianças, índios, meio ambiente, né? Ele dá valor, assim. É o que ele bota na frente. Legal. Não, muito legal, muito assim. Eu estava observando isso quando eu assisti o documentário assim. Quão importante é o documento das mulheres, o protagonismo das mulheres, né? E assim, e o ativismo, né? Você vê que elas abraçaram aquilo ali, abraçaram aquela causa, entendeu? Alguns sofreram pressão grande, né? Elas sofreram, alguns foram bem pressionadas e abraçaram aquela causa de uma forma assim muito verdadeira, assim, muito bacana. Pois é. Vamos agradecer aqui a presença, a participação de Múcio, também nessa entrevista, né, sobre o filme O Amor Mais Profundo. Tá ok. E espero que possamos fazer outras mais para frente, já para falar da repercussão do filme. Isso aí. Muito obrigado. Tá bom. Eu queria desejar boa sorte a Dani, a vocês da Manguezal, que estão fazendo um ótimo trabalho, e que a gente sabe que lutar no audiovisual de Pernambuco é difícil, tem que ser guerreiro, e sobretudo nesse momento agora. Então, parabéns a vocês assim também, por estarem brigando nessa luta quase de trincheira no audiovisual. Assim, tá? Okay? É verdade. Valeu, Múcio. Então, valeu. Obrigado. Tchauzinho. Tchau. Bom, então eu acho que, né, deu para a gente, né, falar um pouco do filme, né, contar um pouquinho para as pessoas como é que vai ser, como foi o processo todo. E eu queria agradecer, Dani, né, primeiro por ter cedido esse tempinho assim para a gente conversar e explicar um pouquinho sobre o teu filme. Aos nossos amigos aqui da Manguezal, Tássio, Carlos, a participação de Rosana também, né, contribuiu bastante aqui também com a gente. E é isso. Vamos embora aguardar essa estreia tão esperada, né? Vamos lá. Aproveitar para todo mundo que não se inscreveu ainda, se inscrever no canal. Fala de novo aí o nome do canal. O Amor Mais Profundo, tudo junto. É o nome do filme mesmo, tá certo. Então tá bom. Então, vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado aí. Tchau, Dani. Tchau, Rosana. Beijo. Tchau. Ai, Jesus, como é que eu